Vamos aguardar as crianças. Então, queridos, hoje nós vamos ministrar sobre esse tema. Pai, glorifica o teu nome. Amém? Amém. Pai, glorifica o teu nome. Podemos ler todos o título? Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. E o texto que nós vamos fundamentar está em João 12, do verso 20 ao verso 36. João 12, do verso 20 ao 36. Lerei o primeiro, aí os irmãos leem o seguinte. E diz a palavra: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes que dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe diziam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida deste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor direção do Teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, Pai, ministra, para que venhamos entender o verdadeiro e real sentido do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos? Há um cântico que ainda podemos adorar ao Senhor, que fala sobre descansar. Descansarei, descansarei.
Adoremos ao Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Colocou o início desse cântico. Cobre-me com tuas mãos com... O cântico anterior, qual que foi? O cantaram? Quem é este que anda sobre o mar? Segue. Quem é este que o mar faz acalmar? Quem é este que o vento obedece à sua voz? Quem é este que sonda os corações? Quem é este que liberta das prisões?
Quem é esse que morreu numa cruz em meu lugar? Jesus, Filho Rei, estás vestido de Glória. glória. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, tenham um pouco de paciência. Que em breve o pastor Márcio vai me dar férias. Aí ele vai trazer novos ares para vocês. Pai, glorifica o teu nome. A palavra em 1 Coríntios 1,18 diz que certamente a palavra da cruz é Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. o problema maior, a questão maior aqui é saber qual é esta palavra da cruz. Qual é essa questão de glória, né? Pai, glorifica o teu nome. A questão é, na nossa cabeça, no nosso entendimento carnal, porque a palavra de Deus, ela tem que ser entendida no nível espiritual. E a mente carnal, não renovada pelo Espírito, não consegue alcançar o que é o verdadeiro Evangelho. Então, quando você ministra a palavra, que você quer ministrá-la dentro do espiritual, você não vai atingir a todos. E a compreensão que a palavra de Deus quer que nós tenhamos é aquela compreensão que excede todo o entendimento, que excede o entendimento carnal, o raciocínio lógico humano carnal, não é? Mas o raciocínio lógico espiritual consegue alcançar e entender, não é, a mensagem do Evangelho. Então, Pai, glorifica o teu nome. A questão é, o que é esta glória? Porque nós vemos que no cântico anterior, não é, que o Senhor Jesus estava revestido de glória, não é? E nesse outro, cobre-me com teu poder, porque nós queremos nos identificar com Deus, com o Senhor Jesus, no poder. Esse é o problema maior. E não é no poder que Deus quer ser revelado. Ele quer ser revelado, amados, é na sua glória. E glória não tem nada a ver com poder. E nós entendemos muitas vezes que glória é poder. Ora, eu vou me concentrar aqui nos versículos 23. Então, Jesus está caminhando para ser glorificado nessa passagem. Então, Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus está caminhando para ser glorificado. Correto? Glorificado quem? O Filho? Porque não é filho de Deus e é filho do homem. Ora, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E no verso 24, em verdade lhes digo,
se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ué. No mínimo esquisito. No mínimo esquisito. Mudou de assunto? De um versículo para outro? Ele estava caminhando para a glória. Agora ele está falando de morte? Faz sentido? Para a mente carnal não faz sentido. Ele estava caminhando para a glória, está chegando, é chegada a hora, não há de ser glorificado o Filho do Homem. E de repente agora ele vai falar de morte? Trocou de assunto? Então Jesus diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E logo em seguida ele diz, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para o eterno. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará, meu Pai o glorificará. Então, assim como Jesus, o Filho do Homem, estará sendo glorificado pelo Pai, nós, como filhos de Deus, o glorificaremos também como Filho do Homem, nós também seremos glorificados. Ora, queridos, Romanos 8, 29 a 30, que eu não passei para vocês, não se preocupe de colocar, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Estão comigo? Pois aqueles que Deus, Romanos 8, 29 e 30, de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ok? A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou. Está falando de quem aqui? De quem que ele está falando? Então fala de mim. Está falando de vocês, de nós. E aos que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então nós seremos glorificados. Jesus é o primogênito. E nós temos que ser como Jesus. Jesus é a expressão da glória do Pai. Jesus é a expressão da glória do Pai. Ora, queridos, glória e poder são duas coisas distintas. Porque, amados, glória tem a ver com as virtudes de Deus. A glória de Deus encheu o templo. A presença de Deus encheu o templo. Ora, o seu caráter, a sua virtude encheu o templo, sua lealdade encheu o templo, sua solidariedade, sua bondade, sua longanimidade, sua justiça, sua honra, a sua presença, é tudo isso. Então a virtude de Deus, amados, é a glória de Deus e não o seu poder. Ora, poder tem a ver com a sua capacidade de fazer, direito de agir, decidir, de mandar. E tudo que o Senhor quer, que o Pai quer, além de não ser conhecido como Deus no seu poder, mas como Pai nas suas virtudes,
amados, é isto que Ele quer que a igreja manifeste. Ora, amados, o Pai nos conhece, nos chama e nos justifica, ou seja, Ele faz um ajuste. Justificar é se tornar justo, é ajustar, é equilibrar, é, amados, aperfeiçoar, é aprimorar, não é? A todos que Ele justificou, Ele também glorificou. Ora, amados, glorificar significa, queridos, que o Senhor, Ele nos deu a sua natureza. Ele, então, compartilhou conosco, através de Jesus Cristo, queridos, a sua natureza, as suas virtudes. O novo nascimento, queridos, tem a ver com a glória do Pai, com a glória do Filho. O Filho reflete a glória do Pai e no Filho está a glória, a virtude do Pai. E essas virtudes que todo filho de Deus, todo aquele que nasceu de novo, tem que refletir. São essas virtudes. Sua bondade, sua justiça, sua longanimidade, todos aqueles frutos do Espírito, todas aquelas virtudes que tem que ser expressa pela igreja do Senhor. Tem que ser expressa por mim, tem que ser expressa por você. Então, muitas vezes nós queremos poder. É poder, não é? Deus, queridos, não nos fez para revelar o seu poder, a sua capacidade. Deus não nos criou como seus filhos para Ele ser venerado no seu poder. A intenção de Deus é nos fazer seus filhos, é para que as suas virtudes fossem comunicadas, transmitidas. Cada um de nós temos, amados, este propósito de comunicar a glória de Deus, de comunicar a glória do Senhor Jesus, que são estas virtudes, nada de poder. Nada a ver com poder. Nós aprendemos errado e viajamos na maionese, e ficamos pensando em poder, ficamos pensando em coisas mirabolantes, quando é simples. A manifestação de Jesus, a encarnação de Jesus, é para mostrar o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E o próprio Senhor Jesus responde lá em João, é que conheçam a ti e a mim que o Senhor me enviou. E Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus. E Jesus lhe responde, há tanto tempo que estou convosco e vós ainda não conheceis o Pai. Então, o reino de Deus, amados, tem a ver com a glória, tem a ver com as virtudes. Se nós queremos, amados, viver o reino de Deus, então é a expressão de Cristo, é a expressão da glória, é a expressão dessas virtudes que significam a glória de Deus. É transmitir, é comunicar. Ser glorificado é para que Ele possa ser conhecido, experimentado, vivenciado nas suas virtudes. Ora, queridos, quando Deus vai trabalhar a vida de Jesus para glorificá-lo, então a gente precisa entender o que é que Deus está chamando de glória. Deus vai trabalhar a vida de Jesus para que Ele seja glorificado, para glorificá-lo. Então nós precisamos entender o que é que Deus está chamando de glória, porque na nossa cabeça é poder, não é? O que significa Deus, amar, nos glorificar? O que significa esse projeto de glória? Como é que é a glória de Deus? Como é que ela pode ser vista através da minha vida, da sua vida? Porque às vezes estou esperando que o poder de Deus seja visto na minha vida.
E não vai acontecer. Agradar a Deus, queridos, é viver as suas virtudes. Admirar a Deus não comunica a virtude. Você pode ir orar a Deus e querer falar um monte de adjetivos dos atributos de Deus. Grande Deus, soberano Deus, majestoso Deus, arquiteto do universo. E não sei o que, isso não vai mover Deus em absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque isso é simplesmente uma admiração. É algo estático, que não comunica virtude. Agora, quer agradar a Deus, é aqui, ó. Nas relações humanas. É quando eu mostro virtude. A virtude, a glória do Senhor Jesus está sobre mim. As virtudes de Jesus estão sobre mim. Que é as virtudes do reino de Deus, que é as virtudes. Então, é nesse trabalhar de Jesus nas nossas vidas que vai agradar o Pai, não adianta querer engrandecer o nome dele. Oh, majestoso, não vai mover em nada, não vai acrescentar em nada. Mas quando ele vê a tua relação com o próximo, quando ele vê a tua relação com o teu irmão, com o próximo, com qualquer que seja a pessoa, quando ele nota que você está vivendo as virtudes de bondade, de misericórdia, de longanimidade, de domínio próprio, de todas essas virtudes que nos ensina a sua palavra, aí você começou a mover Deus. Aí você começou a agradá-lo. Aí sim, amados, começamos a entender o que é o Evangelho, o que é a glória de Deus. Deus não nos prometeu revelar o poder dele através de mim, de você. Deus prometeu revelar a glória dele através de cada um de nós. Quando olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, queridos, e que nós então queremos, amados, estas virtudes de Cristo, o qual ele nos ensinou, o qual ele mostrou, o qual ele foi exemplo. E quando nós estamos nesse caminho, estamos agradando a Deus. A admiração não vai mover Deus, porque isso não muda absolutamente nada. Ele é o que é. E eu dizer o que ele é não acrescenta. É viver o que ele é que importa. É na relação que nós mantemos, amados, com a nossa casa, a relação que nós mantemos com nossos filhos, a relação que nós mantemos com a nossa esposa, com o nosso esposo, a relação que nós mantemos com nossos irmãos, a relação que nós mantemos com a sociedade. Aí, amados, há uma relação. E nesta relação é que nós vamos realmente mostrar o reino de Deus. Ora, Deus não quer encher a terra com seu poder. Ele disse que, amados, a terra seria cheia da sua glória, da sua presença. Então não é o poder, é a virtude, é a terra cheia da sua natureza, do seu caráter, daquilo que gera, que concebe uma consciência. Então, o meu consciente, a minha consciência foi mudada. Agora ela concebe uma consciência concreta, onde se vê através da virtude de Deus. Ora, queridos,
A terra ser cheia da glória de Deus é ser cheia da consciência, cheia do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é a sua glória, as suas virtudes. Glória de Deus, virtudes de Deus. Bondade, misericórdia, domínio próprio, longanimidade. E por aí vai, não é? Ora, em João 12, Jesus vai caminhando para a glória, como dissemos. E aí, então, no verso 23, Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não o Filho de Deus, o Filho do Homem. O humano. O homem de carne e osso. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E assim como Ele chamou, e assim como Ele justificou cada um de nós, amados, Ele também nos glorificará como glorificou ao Senhor Jesus através das suas virtudes, para o louvor da sua glória. Agora, como é que um Filho de Deus será glorificado? Será glorificado como Filho do Homem. Como Filho do Homem. E às vezes estamos achando que a glória de Deus é ser glorificado como Deus. Não, como Filho do Homem. A glória de Deus é ser glorificado como homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus quer comunicar as suas virtudes. Que o mundo seja conhecido pela sua glória, ou seja, pela sua presença, pelo seu caráter, pela sua justiça, pela sua bondade. Então, quando nós não praticamos, ao invés da justiça, a injustiça, zero Deus nas nossas vidas, zero Cristo em nossas vidas, zero, absolutamente zero. Ora, e como é que o homem pode revelar a glória de Deus? Aquilo que está valendo para Cristo, está valendo para os seus irmãos. Está valendo para nós. Ele é o primeiro de muitos, então Deus vai glorificar, Deus vai nos encher da sua glória, e é isso que Ele quer, que sejamos cheios da sua glória, cheios da sua virtude, que são todas essas virtudes que lemos dos frutos do Espírito, para o louvor da sua glória. Mas como é que isso acontece? Ora, em João 12, 24, a palavra vai dizer: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ora, mudou de assunto completamente. Que eu estava pensando em poder. Está chegando a hora do Filho ser glorificado. E se nós queremos ser glorificados, na nossa cabeça eu quero é poder. Mas parece que Jesus virou a chave de uma hora para outra, parece que mudou de assunto. Ele estava falando de ser glorificado e agora está falando de morte, de morrer. Sabe por quê? Porque nós, amados, não associamos a glória de Deus com o sacrifício. Nós não associamos a glória de Deus com o sacrifício, com a morte. Porque nós temos a tendência de confundir glória com poder, com exaltação, com reconhecimento. Então, achamos que chegou a hora de ser glorificado, chegou a hora de ser louvado. Chegou a hora de ser, finalmente, não é que as pessoas vão me reconhecer, vão me reverenciar. E não é nada disso. Pelo contrário, você não está sendo glorificado como filho de Deus. Você está sendo glorificado como filho do homem. Ora, então você não vai ser glorificado como filho de Deus, mas como filho de Deus, será glorificado como filho do homem. Porque é aqui, é o agora, é nesta vida, que nós precisamos viver o reino de Deus.
a saber que lá só damos continuidade. Mas é aqui a manifestação que a igreja deveria dar das virtudes do Pai, das virtudes que Cristo nos ensinou e nos mostrou como devemos proceder. É na nossa humanidade que Deus vai ser glorificado. E isto passa pelo sacrifício. Isto, amados, passa pela cruz. Isso passa pela morte. Isto passa pela renúncia dos nossos direitos e prerrogativas. Nós queremos poder, porque queremos, amados, exercer o nosso direito, queremos exercer as nossas prerrogativas, é por isso que nós queremos poder, para usufruir para nós mesmos, mas o Senhor não quer te dar poder, Ele quer te dar a sua glória, que é a renúncia, que é o sacrifício. Isso é evangelho. Vai na contramão das nossas expectativas. Isso choca a mente carnal. Por isso que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. A palavra em si. Então a glória de Deus só se revela na sua plenitude, onde há esvaziamento de poder. Onde há esvaziamento de poder, amados, não é onde há demanda de poder, mas não é na forma como eu quero mais poder que a glória de Deus vai ser revelada. Não é na forma como Deus me dá mais poder, mas é na forma como Deus me tirando mais poder, e na forma de como eu vou sendo humilhado, e a glória de Deus vai sendo revelada. É esvaziando-se de poder. Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, deixando a sua majestade, e se tornou como homem, como filho do homem, para que ele fosse humilhado. Amados, então ele deixa a sua majestade, se esvazia. E o que é que nós queremos? É a contramão. Nós queremos ser cheios de poder, nós queremos ser exaltados, nós queremos ser reconhecidos. Não, isto não é evangelho. Pode ser outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. É a minha capacidade de sofrer humilhação, e não a minha capacidade de viver o reconhecimento e a exaltação. Não é? Então o caminho da glória de Deus é o caminho inverso da expectativa do homem. É o inverso. E lamento chocá-los, impressioná-los e decepcioná-los. Mas esta é a verdade. A glória de Deus se revela na frustração das nossas expectativas e não na contemplação delas. Ora, e o que mais nós queremos é que o Pai contemple, amados, as nossas expectativas. Se elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, é perda de tempo. Jesus está caminhando para ser glorificado. Então, João 12, 25 diz: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo? Se nós quisermos salvar as nossas vidas, o tempo vai passar, queridos, vai perder o sentido dela, porque a vida não está naquilo que eu salvo, mas o conhecimento da vida está naquilo que eu entrego. Naquilo que eu entrego. A vida não tem sentido naquilo que eu tomo. A vida não tem sentido naquilo que eu garanto. A vida não tem sentido naquilo que eu possuo. A vida só tem sentido naquilo que eu entrego. E aí a virtude de Deus está revelada. A virtude de Deus não está revelada naquilo que eu recebo. Não, a virtude de Deus está manifesta naquilo que eu ofereço, que eu entrego, na minha capacidade de entregar e não na minha capacidade de possuir. É o inverso. É o contrário.
Então, nós estamos muito apegados à nossa felicidade. Eu quero ser feliz. Eu quero é ser feliz. Custe o que custar. Eu quero mais é ser feliz. E a vida vai se perdendo nesse sentido. E há muitas pessoas que depois de ter, amados, conquistado tudo, perceberam que, amados, não encontraram o verdadeiro propósito da vida. Vivemos correndo atrás de tudo, menos daquilo que importa, menos daquilo que é prioridade. Buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o glorificará. Meu Pai o honrará, o glorificará. E esta é uma promessa, amados de Jesus, e este texto está dizendo que todo filho de Deus será glorificado. Todo filho de Deus será glorificado. Todo filho de Deus será glorificado. O que significa ser glorificado? Significa que onde estiver Jesus, amados, onde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Mas o que é que nós pensamos de primeira mão? Ah, Jesus está na glória, eu vou para a glória. Irmãos, isso é evento futuro, nós estamos falando de aqui e agora. Eu quero ir para a glória. Então era bom que nascesse e já partisse para a glória. Não quer nada? Com o reino de Deus, aqui. Não! Como é que nós vamos ser glorificados? Significa que onde Jesus estiver, queridos, nós estaremos com Ele. Ora, agora onde é que Jesus está? Onde é, queridos, que Jesus vai ser glorificado? Então, se todo filho de Deus vai ser glorificado, isso significa que todo filho de Deus estará onde Jesus está. Aí o nosso raciocínio lógico carnal já é na glória. É lá no poder. Sinto frustrados. Então, amados, onde é que Ele está? Ele diz, Ele está dizendo, se você é meu servo, você vai estar onde eu estou. E onde é que Ele está? Aqui e agora. Onde é que Ele está aqui e agora? Qual é o lugar de glorificação? Ele vai falar. Eu vou trabalhar em vocês, para que vocês, assim como o Pai trabalhou em mim, eu vou trabalhar em vocês para que vocês estejam onde eu estou. Então é uma promessa, não é? Porque se não, você vai ficar perdido. Você vai achar que Jesus vai te levar para um outro lugar, que é na tua mente, racional, carnal. Mas na mente, racional e espiritual, amados, é nesse lugar. Então a grande maioria das pessoas não querem estar onde Jesus está. A igreja se perdeu. A igreja, na sua grande maioria, se perdeu. E não quer estar onde Jesus está. Elas querem que Jesus esteja onde elas estão. Mas Jesus não vai estar onde você está. Você tem que estar aonde Jesus está. O tempo todo queremos que Jesus esteja onde nós estamos. Não, queridos. Jesus quer que nós estejamos onde Ele está. E não é onde você está. E este é o evangelho dos nossos dias. Jesus vem para onde eu estou. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que estar aonde Ele está. Porque lá em João 17, 24, o Senhor Jesus, quando orava, Ele dizia, Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então o trabalho de Jesus, amados, não é estar onde você está. O trabalho de Jesus é levar você para onde Ele está. Oh glória, eu vou para o céu. Irmãos, isso é futuro. Eu quero saber do aqui e agora. Você vai levar, espero que aí, viva aí, tem uma longevidade, que você viva aí 80, 90, 100 anos. Ainda tem muito chão pela frente. Não, eu quero estar onde Jesus está. É a palavra, eu quero ir já para a glória. Não, gente. Você tem um propósito, você tem um chamado. Ou você quer que eu ore aqui agora para que o Senhor te fulmine e que você vá para a glória, glória. Eu não tenho nem poder para isso, vocês querem saber. Então, o trabalho de Jesus é estar, amados, e te levar, aliás, para onde Ele está. Ora, o trabalho dele é este, levar você para onde Ele está. Agora vamos ver aonde Ele está. Aqui e agora. Onde Ele está? Onde, irmãos? Aqui e agora. E Ele diz assim, lá no verso 27 e 28, sabe onde eu estou? João 27, 28. Agora a minha alma está angustiada. Oh! Jesus está angustiado. Oh! Isso eu estou dizendo, é a palavra. Porque Ele é? Porque Ele é? Ele é o quê? Filho do homem. Ele é o... Ele é humano. Você é o quê? Reptiliano? Você é o quê? Espero que sim. Então, ele diz, agora a minha alma está angustiada. Jesus está angustiado. Ele é filho do homem. Ele veio revelar o reino de Deus. Através da sua glória, que são as suas virtudes. Com todas as virtudes, ele está angustiado. E você quer estar como? Você foi chamado para um propósito. Você quer estar como? De boa na lagoa. O que mais? Eu quero estar saltitando pelas nuvens. Eu quero poder, eu quero as coisas boas da vida, eu quero felicidade, eu quero prazer. Ora, queridos, Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e já o glorifiquei e ainda glorificarei. Então onde Jesus está? Vivendo a angústia de cumprir o seu propósito. Vivendo a angústia de viver o seu propósito, cumprir o seu propósito. E é aqui que Ele quer nos trazer. É aqui, é para cá que Ele quer nos trazer, amados. Jesus quer nos trazer ao centro do propósito dele. E às vezes nós queremos que Jesus esteja onde nós estamos. Não vai acontecer. Ele quer te trazer, amados, para a angústia do propósito de Deus.
Cumprir o propósito de Deus é um processo angustiante. Ora, muitas vezes nós estamos enganados com as expectativas com Deus. Temos uma falsa ideia de que Deus, amados, é organizado dentro dos nossos padrões. Ora, temos uma falsa ideia de que Deus fez as coisas para funcionar exclusivamente para nós. Ou seja, que Deus fez, amados, as coisas para funcionar do jeitinho que você planejou. Tudo certinho, tudo organizadinho, porque tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa, porque às vezes você está esperando uma coisa que não é o que Deus está pensando, que não é o propósito dele para a tua vida e nem para a minha. Então, nós temos o exemplo do Éden. O que faltou no Éden? Deus cria o jardim, cria Adão, cria Eva, coloca no jardim, devocional todo dia. O próprio Senhor, o Pai, ali nas tardes, conversando com eles, ministrando eles, o que deu errado? Talvez o Senhor um dia não pôde ir, tinha outro compromisso, mandou o anjo ensinou errado e desandou tudo. Não. Deus não mandou o anjo, Deus estava lá no jardim do Éden. Não faltou coisa alguma, né? Então, não faltou nada. Então, tudo certo. O que faltou no jardim do Éden? Deu seca lá? Entraram em crise? Faltou água, a produção do ano lá não chegou, não atingiu o que devia ter atingido, mexeu com as bolsas de valores e eles entraram em crise. A vida pessoal deles, relacional deles, íntima, estava abalada, porque um dia a Eva estava com enxaqueca, estava com dor de cabeça. Não quero nem te ver hoje, estou com dor de cabeça. Zero dor de cabeça. Aí Eva procura Adão, não quero nem te ver, eu estou com os boletos aqui para pagar, não tenho cabeça para outra coisa, não. Nada, zero. Tudo perfeito, tudo na sua ordem. Não é? É um exemplo do Éden de organização, de tudo perfeito. Não é? Ora, então o que faltou, amados? Apenas a renúncia do controle. Não? A renúncia do controle. Quando Deus criou todas as coisas, era somente duas pessoas num jardim, amados, e o trem desandou. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui com Deus? O que é que nós podemos aprender ali naquela situação? Se você, amado, fizer tudo certinho, a coisa não vai desandar? Ora, queridos, mesmo que façamos tudo certinho, pode desandar. Se Deus fez tudo certo, o trem desandou, quanto nós que não fazemos tudo certo. E não desandou por causa de Deus. Porque Deus nunca teve, amados, o propósito de criá-los, Adão e Eva, o jardim, o paraíso, para que desse errado. Mas deu. Culpa de Deus? Não. Porque Adão e Eva equivocaram-se no seu propósito. Eles tinham um propósito e desviaram do propósito. Não é? E como é que nós aprendemos aqui com Deus nessa situação? No jardim do Éden não faltou coisa alguma. A vida, amados, não é feita somente de regras, mas há muito além disso. A vida é feita de relações. Havia tudo perfeito no jardim do Éden. Tudo perfeito. Todas as coisas funcionando na sua mais perfeita harmonia. Mas, queridos, a vida de relação deles, da relação entre
Adão e Eva, porque o maior problema da humanidade, problema de relacionamento. Já desde Adão e Eva ali, tem um problema de relacionamento. Relacionamento, de não falar a verdade um com o outro, dela ter ido da onda de Satanás, de não ter conversado com Adão, de não ter se relacionado, se comunicado, se entender antes de tomar as decisões, tomar decisão. Problema de relacionamento. É o problema que muitas vezes você tem aqui. Você não se dá com A, você não se dá com B. Você não perdoa A, você não perdoa B. Você tem birra com A, tem birra com B. Você tem, amados, bronca de A, tem bronca de B. Isso é problema de relações humanas. Isso é problema de relacionamento. E é aí que tem que se manifestar a glória de Deus, as virtudes de Deus. Essas coisas não pode ter na vida de um filho de Deus. Ora, qual é a lição que nós aprendemos? O que foi que faltou? Não faltou nada. Eles se equivocaram no propósito. O que o diabo veio oferecer para eles, a única coisa que Deus disse para eles, não ter preocupação quanto à vida. Não tenham preocupação com a vida, a preocupação de ter o controle. Não é? Deus disse, só tem uma coisa que vocês nunca vão poder comer, porque o dia que vocês comerem vão morrer. Vocês não podem comer esse fruto. Isso vai fazer vocês perder o sentido. E sabe qual foi a única fruto que Deus disse para que eles não comessem? A necessidade de ter o controle, de saber o que vai dar certo, o que vai dar errado, decidir a vida na expectativa do que está certo, do que está errado. É o controle, é o conhecimento, amados, de querer controlar a sua própria vida. E o Senhor disse, se vocês comerem desse fruto, vocês vão perder o propósito da vida de vocês. Vocês se equivocaram no propósito e nós estamos nos equivocando no propósito que Deus tem para cada um de nós. Se perdendo, lamentavelmente. E é disto que Deus quer nos libertar. Eu sou Deus e fiz tudo certo. E momentaneamente deu errado. E agora Deus quer que eu me pareça com Ele, e é isto que Deus quer nos ensinar, que nós pareçamos com Ele, na atitude que Ele teve para com o Jardim do Éden, na atitude para que Ele teve exclusivamente para com Adão e Eva. Ele nos ensina, amados, Ele quer me ensinar, te ensinar a vida real. Pare de viver as ilusões da vida. Ele quer te ensinar a vida real. Ele quer te ensinar a vida real. Repitam comigo. Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar a vida real. A vida real. E eu vou parar por aqui. A vida real, a gente aprende no próximo domingo. Ele quer te ensinar a vida real. Vamos aprender com o Senhor como é que Ele reagiu com aquilo que deu errado com Adão e Eva. Como que Ele reagiu? Como é que o é a maneira que Ele quer que nós reajamos diante da vida real de cada um de nós. Você me dá férias? Aí no próximo domingo a gente conclui. Amém? Convidar os levitas, fiquemos em pé, queridos, para a gente não avançar muito.